no ar Caminhos, o programa de turismo da TV Unifra. Conheça hoje um pouco mais sobre o Salto do Yucumã, que fica no município de Derrubadas, no noroeste do Rio Grande do Sul. O local, além de abrigar o maior salto longitudinal do mundo, também é reserva de espécies ameaçadas de extinção. Aqui no estúdio vamos conversar com Carmen Lorenzi, dona da agência Na Trilha Ecoturismo e Aventura, sobre turismo ecológico na região. Além disso, se programe com a nossa agenda de eventos e confira a dica de viagem. O turismo ecológico é um segmento de atividade turística que usa o patrimônio natural e cultural de forma sustentável, incentiva a conservação do meio ambiente e busca a formação de uma consciência ambiental. E para falar mais sobre o turismo ecológico na região, converso com a Carmen Lorenzi, dona da agência Na Trilha Ecoturismo e Aventura. Seja bem-vinda. Obrigada, Carmen, Mauri. o que é ecoturismo? Ou turismo de natureza? Mauri, o ecoturismo ou turismo de natureza é um turismo bem abrangente hoje, tanto que o nome, já diz turismo de natureza, que nos dá a possibilidade de explorar vários dos nossos recursos naturais e conforme já no enunciado do programa, o que visa a conservação do patrimônio natural e cultural das comunidades, ele então promove exatamente isso, um contato com a natureza e ao mesmo tempo um contato com o homem, desses locais que detêm esse patrimônio natural, sejam parques, parques naturais, sejam propriedades onde eles existem, seja a nossa reserva da biosfera aqui na região, que a gente tem uma potencialidade grande. Então ele realmente atinge várias modalidades hoje, que vai desde o turismo rural até o turismo ecológico por si só, que o pessoal costuma chamar das trilhas ecológicas, o ecoturismo em si, que busca mais a contemplação, a atividade de turismo-aventura, que está em alta, turismo de aventura, que já utiliza modalidades de rapel, tirolesa, caminhadas. Carmen, e quais as opções que nós temos aqui na região? Quais as mais procuradas pelas pessoas? Hoje a modalidade de turismo de natureza, do turismo-aventura em si, o mais procurada é a caminhada. A caminhada porque a região tem espaços que proporcionam isso. A nossa serra geral, os nossos vales, os nossos campos, as planícies aqui, então possibilitam locais para o pessoal caminhar. A caminhada hoje no Brasil inteiro é o que mais cresce. E, em segundo lugar, para nós aqui no Sul está o turismo ligado à questão náutica, à água, que é o boia cross, o rafting, nos rios lá da Serra Gaúcha. E aqui na região central a gente tem essas opções também. Tem também na região central, temos. E existe um público mais específico, Carmen, que procure esse tipo de atividade? Olha, o público, ele hoje está bem diversificado, mas anos atrás havia um público voltado mais para o profissional liberal, que já tinha tempo e mais férias para viajar, e que estava numa faixa dos 25 anos para cima. Hoje esse público está bem diversificado, continua sendo o maior público feminino adepto dessas atividades, É um público que está acima de 35 anos e vai até os 70 hoje, 80, não tem mais idade. E também é um público que tem mais opção, as classes mudaram muito. Antes a gente tinha uma classe A mais frequente. Hoje as classes estão bem mais ampliadas, até a classe C que não entrava. Nós temos uma inclusão do turismo social. Existe alguma precaução que as pessoas tenham que ter com esse tipo de atividade? Algum cuidado a ser feito? Olha, toda atividade que envolve a natureza, ela requer segurança, requer cuidado, porque você pode ter uma entorse caminhando, pode ter uma queda. Se usar equipamento, o equipamento tem que ter segurança, tem que ter profissional capacitado para operar esses equipamentos, no turismo aventura, falando dele. No ecoturismo, que é um turismo de contemplação, tu também tem que ter segurança nos locais onde vai, onde caminha, ou atividades que vai fazer, fotografia na natureza, por exemplo, observação de aves, exige também equipamentos. Mas a segurança é o que mais se tem hoje como
objetivo nessas atividades. E agora no inverno, Carmen, as opções elas diminuem? Como é que fica a procura disso tendo em vista o frio, né? Olha, aqui no nosso estado, e principalmente na região central, há uma sazonalidade do turismo, né? Não é como o resto do Brasil que tem um clima praticamente tropical. Nosso clima subtropical, ele exige certos cuidados, que nem épocas de chuvas intensas é impossível. Certas atividades, como caminhadas, ainda se pode fazer, no frio principalmente, é bem procurado. Dias úmidos, como chovendo, já dependendo do local, se pratica ou não. A época mais procurada mesmo é a época do outono e primavera. O nosso verão, quando ele é bem um verão distribuído, que tem principalmente água, é uma atração muito grande em função de sair das cidades, buscar o meio ambiente, as trilhas, a mata e as cascatas, que a região é abundante. Mas se é um verão muito seco e quente, já não temos tanta demanda. Quais são as principais atividades consideradas turismo de natureza? Olha, no ecoturismo a gente tem esse turismo de contemplação, que é a fotografia da natureza, que é passear, contemplar, observação de aves, né? No turismo de aventura, as modalidades cresceram muito, conforme... São mais radicais, né? Não, o nome radical não é mais utilizado há anos, né? Ele é hoje turismo de aventura. Ele exige mais segurança porque ele é um turismo considerado de risco. Quando você coloca a pessoa a praticar um rapel, por exemplo, ela tem que ter segurança. E as pessoas, elas têm treinamento antes de fazer? Se é para essas primeira atividades, vez, alguma coisa assim? Sim, se é para essas atividades que envolvem trabalho de equipe, como o rafting, existe um treinamento antes. Se é uma atividade de rapel que é individual, também existe o treinamento antes. Ok, skate que é na cascata. Agora, atividades de caminhadas também. A questão é que essas atividades têm os nomes, a gente sempre copia principalmente das modalidades que surgiram nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? E vem para o Brasil, os nomes são adaptados. Mas a gente tem também, cada vez descobre mais atividades com relação ao que o potencial da região oferece. Por exemplo, a região central aqui, nós não temos opção para rafting. Os nossos rios não têm corredeiras de níveis que permitem. Mas a gente tem opção, por exemplo, para boia cross, que é mais leve, para caminhada nos leitos dos rios, quando permite, que se chama water trekking, né? Nós temos opção para... muito mais opção para caminhadas na mata, caminhadas nas estradas rurais, né? Temos opção abundante em Santa Maria, principalmente para o rapel, as nossas encostas, as nossas escarpas de basalto permite. E dentro dessas opções, quais são os requisitos para uma atividade ser considerada de turismo de aventura, de turismo de natureza? Olha, os requisitos básicos são, primeiro, o potencial, existir o local, né? O atrativo em si. Por exemplo, falamos em rapel, nós temos os morros, falamos em caminhadas, temos locais para caminhar, rios, né? Podemos colocar passeios de barco. Primeiro, ter o atrativo. Segundo, ter pessoal capacitado para explorar isso. Uma empresa que venha poder operar, porque precisa de equipamentos. Equipamentos não são baratos. Esse é o segundo item, uma infraestrutura toda. A terceira é a capacitação de pessoal. Hoje existem cursos que capacitam, né, exigências mínimas para poder trabalhar. Não são modalidades que podem ser feitas como aventureiros, né? Existe uma questão, uma coisa é você ser aventureiro, botar sua mochila nas costas e querer caminhar, ou fazer uma atividade. Outra é você querer fazer uma atividade com segurança e buscar pessoas ou empresas capacitadas para isso. O Brasil cada vez mais está neste caminho da certificação do turismo aventura. É um dos ramos que mais cresce do turismo, né? E o que tu atribui esse crescimento do turismo ecológico em relação ao turismo convencional, Carmen? Olha, primeiro tudo vem pelo modismo, né? Começa assim, depois da Rio 92, principalmente descobri que o Brasil tem essa potencialidade toda. Uma segunda questão é realmente a nossa grande diversidade no país, e a nossa região central também tem uma diversidade geográfica e ecológica muito grande, né? E que permite se expor um pouco mais à natureza e buscar atividades interativas ou atividades ativas, turismo ativo, como se costuma chamar também. Um outro fator é a questão das pessoas
estarem muito fechadas hoje em seus locais de trabalho. Nas cidades grandes, o estresse. Quanto maior o centro urbano, mais necessidade tem o ser humano de convívio com a natureza. E essa volta também de um sentido mais holístico que está intrínseco no homem de buscar aquele contato natural e se interar com o meio ambiente. É uma necessidade de repor energias mesmo. E para finalizar, bem breve, existem opções para as crianças, para os pais que gostariam de levar seus filhos nessas atividades? Existem, Mauro. E hoje, assim, ó, uma criança, a partir dos 12 anos, ela está apta para praticar qualquer atividade. A criança com menor idade, tipo 6 anos, ela já vai ter atividades mais leves. Por exemplo, nós não temos aqui um parque de aventura ainda na região, em Santa Maria. Mas a Serra Gaúcha, o Alpen Park, é um bom exemplo, né? Onde as crianças podem praticar tirolesa e outras modalidades. Então, dá para se adequar. Assim como, tu não tocou, mas já vou adiantar o turismo de acessibilidade. Hoje, cada vez mais, nós temos uma demanda de pessoas com necessidades especiais e que querem praticar um turismo de aventura, ou um ecoturismo, né? Ou até um turismo rural. E que nós precisamos, como profissionais da área, cada vez mais nos equipar e adequar a essas necessidades. Então, a gente não tem na região isso ainda, mas é um caminho que está... Então tá, Carmen, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu agradeço a tua presença e a tua entrevista aqui no programa. Eu agradeço. Obrigada. Agora confira a nossa agenda de eventos. Depois do intervalo, confira uma reportagem sobre turismo ecológico no Salto do Yucumã. Não saia daí, o Caminhos volta já! E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feio aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, tá todo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. O programa Caminhos está de volta e confira agora a dica de viagem. Miami é uma cidade do estado americano de Flórida. Tem no turismo uma importante fonte de renda e é uma das cidades mais visitadas por turistas nos Estados Unidos. É também conhecida por ter uma grande comunidade de exilados cubanos, principalmente concentrados na Little Havana. A cidade tem um verdadeiro clima tropical, especificamente monções de ventos sazonais, com invernos secos e verões muito quentes. Confira agora na reportagem o Salto do Yucumã, uma área localizada no Parque Estadual do Turvo, no noroeste do Rio Grande do Sul. Um grupo de alunos do curso de jornalismo da Unifra fez um documentário na disciplina de Projeto Experimental em Televisão. Veja agora alguns trechos deste trabalho.
colonização aqui começou em 39, né? Daí veio os primeiros moradores para cá. Os primeiros até que vieram era italiano, depois veio alemão, né? Depois veio português, foi misturando, né? Polonês. No primeiro momento que eles chegaram aqui, viram um grande descampado, pensaram que se tratava de um vendaval que tinha ocasionado aquilo, né? Mas posteriormente estudos apontaram que não foi bem assim. Essa grande derrubada se deu à instalação de uma empresa de madeira, de exploração de madeira, que chegou aqui no ano de 1931. O Parque Estadual do Turvo foi criado em 1947, né? Desde essa então época ele é parque. Só que ainda demorou um pouco para ser ajustado às leis, né? Ele foi decretado, só que tinha 1, 2 funcionários só. Aí depois, então, em década de... Deve ter sido em 75, porque eu entrei em 80. Aí já colocaram um pouco mais de funcionário para defender esse parque. Uma grande parte de espécies que compõem listas vermelhas, né, de espécies ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul, todas elas estão praticamente preservadas aqui no parque. A grande maioria delas estão preservadas aqui na unidade de conservação. Daí então a grande importância, né, de se tu preservar uma área que nem o Turvo, assim, que tem 17.500 hectares praticamente, né. E aqui a impressão do Yucumã é fantástico. Eu diria que Cataratas está equiparada ao Cataratas no Paraná, porque é a maior queda longitudinal do mundo, né? Então hoje nós temos aqui uma beleza espetacular e a gente mora tão perto, a 150 quilômetros, ainda eu não conhecia. Por isso que a gente está aqui hoje, realmente para contemplar, para admirar, para levar para os amigos do meu município, contar, fazer com que mais pessoas venham aqui. Com a construção da barragem de Chapecó e de Itá, tem uma interferência nas quedas da água. Agora nós estamos perto de uma construção de uma barragem em Pinheirinho do Vale. E nós estamos perto de uma grande construção, que é Santa Rosa, que essa sim é uma binacional, esta pode comprometer o salto. Essa próxima barragem ela vai chegar ao parque, vai afetar uma área de 70.000 hectares que vai ser alagado no lago dela e vai comprometer no mínimo uns 10% do que já existe no parque, que é justamente a região costeira ao rio. Então isso, pelos próprios números que o governo publicou a respeito da usina de Garabi, eles já admitem que vai afetar. Vai afetar a questão do deslocamento dos animais, vai afetar toda a fauna de peixes que utilizam aquele local para desova, o lugar onde mais tem dourado dentro do Rio Grande do Sul, um dos poucos santuários do dourado é aquela região do parque. E a própria onça pintada, que só existe onça pintada no Rio Grande do Sul, no Parque Estadual do Turvo. O Caminhos de hoje fica por aqui. Agradeço a companhia de você aí de casa. Lembrando que se você quiser enviar sugestões para o programa, pode enviar um e-mail para a gente, para tvunifra@unifra.br. As edições do programa Caminhos também estão disponíveis na internet. É só acessar pelo canal Unifra Online no YouTube. Até semana que vem. Tchau!